Um homem que aprovava assassinatos se tornaria o maior propagador da fé que tentava destruir. Como isso foi possível? Nos próximos minutos, você verá pessoas comuns realizarem o impossível. Um mendigo aleijado por 40 anos caminhando. Um perseguidor violento transformado completamente. Prisioneiros libertados por anjos. Mas aqui está a questão que ninguém faz. Por que esses milagres aconteciam enquanto hoje parecem tão raros? A resposta pode incomodar você. Fique até o final, porque vou revelar o padrão escondido por trás de cada um desses eventos que mudaram o mundo. Jerusalém, 50 dias após a crucificação de Jesus. 120 pessoas reunidas numa sala. Sem diplomas, sem dinheiro, sem conexões políticas. Apenas pescadores, mulheres, trabalhadores braçais. As autoridades romanas controlavam tudo. Os líderes religiosos desprezavam esse grupo. A esperança parecia morta. Então, acontece algo que ninguém esperava. Um som como vento violento enche a cada pessoa. E, de repente, galileus sem educação começam a falar idiomas que nunca estudaram. Partos, medos, egípcios, romanos, todos ouvem sua própria língua. Alguns riem, dizendo que estão bêbados. Mas Pedro se levanta. O mesmo homem que negou Jesus com medo de uma empregada, agora enfrenta milhares. Sem medo, sem hesitação. 3.000 pessoas em um único dia. Pense nisso. 3.000. Em poucas horas. Sem campanha de marketing. Sem estrutura. Inegável. Como? Mas isso era apenas o começo. Pedro e João sobem ao templo. 3 da tarde. Hora da oração. Na porta chamada Formosa, um homem. Aleijado desde o nascimento. 40 anos naquela condição. Todo dia, mesma rotina. Mendigar para sobreviver. Ele estende a mão esperando moedas. Pedro olha nos olhos dele. Preste atenção neste momento. Pedro diz: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou." Imagine a decepção do mendigo. Mais um que não vai ajudar. Mas então, em nome de Jesus, Cristo levanta e anda. Pedro pega sua mão, puxa ele para cima. E acontece. 40 anos de pés inúteis. Tornozelos que nunca sustentaram peso, instantaneamente fortalecidos. O homem não apenas anda, ele salta, grita, louva a Deus. A multidão enlouquece. Todos conheciam aquele mendigo. Impossível fingir, impossível explicar. Este homem que nunca deu um passo agora dança pelos pórticos do templo. Você consegue visualizar? O silêncio absoluto quando as pessoas percebem o que acabou de... Aqui está algo que poucos percebem. Pedro não tinha técnica especial, não fez ritual elaborado, simplesmente invocou o nome de Jesus. Mas as autoridades religiosas não gostaram nada disso. Prenderam Pedro e João imediatamente, jogaram na cadeia. No dia seguinte, tribunal. Anás, Caifás, os mesmos que condenaram Jesus. A pergunta: com que poder vocês fizeram isso? Pedro, cheio do Espírito Santo, responde sem tremer: foi pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram. Olha a ousadia, acusando os acusadores. O conselho fica perplexo. Esses são homens sem estudo, pescadores comuns. De onde vem essa coragem? Então percebem, eles estiveram com Jesus. Querem punir, querem silenciar. Mas o homem curado está ali, evidência viva, impossível negar. Então ameaçam: nunca mais falem nesse nome. A resposta de Pedro corta como espada: julguem vocês mesmos se devemos obedecer a Deus ou aos homens. Porque não podemos parar de falar do que vimos. E você percebe o padrão? Milagre, perseguição, testemunho mais poderoso. As autoridades pensavam que ameaças resolveriam. Falharam completamente. A igreja se reúne, oram, não pedem proteção, pedem mais ousadia. E o lugar treme. Literalmente, todos cheios do Espírito novamente. Agora começa algo impressionante. Multidões trazem doentes às ruas, colocam em camas e macas. Por quê?
para que a sombra de Pedro ao passar os cobrisse, apenas a sombra, e todos eram curados. Das cidades vizinhas, caravanas chegam, trazendo enfermos, pessoas atormentadas por espíritos, 100% de taxa de cura. Isso não é exagero bíblico. Lucas era médico, ele documentava com precisão. Você já parou para pensar por que isso não acontece hoje com essa frequência? Guarde essa pergunta. O sumo sacerdote e os saduceus, consumidos pela inveja, prendem os apóstolos novamente. Cadeia pública, guardas em todos os lugares. Mas durante a noite, anjo do Senhor abre as portas, conduz eles, iam para fora, e dá uma ordem surpreendente: voltem ao templo, preguem todas as palavras desta vida ao povo. Amanhecer, sumo sacerdote convoca o sinédrio, envia oficiais à prisão. Os guardas chegam, cadeia trancada, guardas nos postos, mas as celas vazias. A confusão é total. Então alguém chega correndo. Os homens que prendemos estão no templo ensinando o povo. Trazem eles novamente, desta vez sem violência, com medo da multidão. A acusação revela tudo. Vocês encheram Jerusalém com Exatamente. Missão cumprida. A resposta: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Os líderes deliberam matá-los. Aqui entra Gamaliel, fariseu respeitado. Manda tirar os apóstolos da sala. Dá um conselho sábio. Se isto é de homens, se dissolverá. Se é de Deus, vocês não poderão destruí-los e estarão lutando contra Deus. Aceitam o conselho, mas açoitam os apóstolos brutalmente. Ordenam silêncio, liberam. Agora observe a reação. Considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Isso não é masoquismo, é transformação real. E continuam, todo dia, no templo, de casa em casa, ensinando, pregando Jesus. A igreja cresce explosivamente, mas surge problema interno. Judeus gregos reclamam, suas viúvas sendo negligenciadas na distribuição diária. Os apóstolos reúnem todos. Não é certo deixarmos a palavra de Deus para servir mesas. Escolham 7 homens cheios do Espírito e sabedoria. Escolhem nomes que você precisa lembrar. Estevão e Filipe. Estevão, cheio de fé e poder, faz prodígios e sinais. Sua sabedoria ao debater é irresistível. Ninguém consegue vencer seus argumentos. Então, fazem o que pessoas fracas sempre fazem: falsas acusações, suborno de testemunhas. Ele blasfema contra Moisés e contra Deus. Levam Estevão ao sinédrio, falsas testemunhas. Ele diz que Jesus vai destruir este lugar e mudar nossos costumes. Todos olham para Estevão. Seu rosto brilha como o rosto de inimigos veem. Mesmo o sumo sacerdote pergunta se as acusações são verdadeiras. Estevão inicia o sermão mais longo de Atos. Traça a história de Israel desde Abraão, José vendido pelos irmãos, Moisés rejeitado, profetas perseguidos. O padrão é claro. Israel sempre rejeitou os mensageiros de Deus. Então Estevão vira o jogo. Homens de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus pais, vocês também fazem. Vocês traíram e assassinaram o justo. Estevão, a multidão, cheio do Espírito, olha para o céu. Vê a glória de Deus. Jesus em pé à direita de Deus. Declara o que vê. A multidão grita, tapa os ouvidos, arrasta ele para fora da cidade. Começa o apedrejamento. As testemunhas depositam suas vestes aos pés de um jovem, Saulo. Lembre-se desse nome. Pedras voam. Estevão ora: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ajoelha-se. Última oração. Senhor, não lhes imputes este pecado. Morre. Primeiro mártir cristão. Mas algo profundo acabou de acontecer. Jovem chamado Saulo observou tudo, aprovou completamente. Isso mudaria tudo. Grande perseguição explode em Jerusalém. Todos dispersos exceto os apóstolos. Saulo devasta a igreja, entra em casas, arrasta homens e mulheres, joga na prisão. Mas aqui está a reviravolta que ninguém viu vindo. A perseguição espalha o evangelho. Os dispersos pregam por onde vão.
Filipe desce a Samaria, prega Cristo, multidões atendem, espíritos imundos saem gritando, paralíticos e coxos samaritanos desprezados, grande alegria agora recebendo a mensagem. Havia um mágico chamado Simão. A cidade inteira o seguia. Diziam: este é o poder de Deus. Mas quando Filipe prega, Simão crê e é batizado. Fica maravilhado com os sinais. Pedro e João vêm de Jerusalém, oram pelos samaritanos, impõem mãos, eles recebem o Espírito Santo. Simão vê isso, oferece dinheiro. Me dê esse poder. Erro fatal. Pedro explode. Teu dinheiro vá contigo para a perdição. Você achou que Deus pode comprar dinheiro? Seu coração não é reto. Arrepende-te. Lição crucial. Poder espiritual não se compra, não se vende, não se manipula. Depois de testificar em Samaria, Pedro e João voltam pregando em muitas aldeias. Mas Filipe recebe ordem estranha. Anjo do Senhor, levanta, vai para o caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Acabou de ter avivamento em Samaria. Agora caminho deserto? Filipe obedece. No caminho, um etíope, eunuco, alto oficial da rainha Candace, do tesouro, superintendente, voltando de Jerusalém, lendo Isaías no carro. O Espírito diz a Filipe: aproxima-te do carro. Filipe corre, ouve ele lendo. Você entende o que lê? O eunuco: como posso, se ninguém me explicar? Convida Filipe a subir. A passagem, Isaías 53, o servo sofredor. Como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo, assim não abriu sua boca. O eunuco pergunta: de quem o profeta fala? Dele mesmo ou de outro? Filipe, começando ali, anuncia Jesus. Seguem pelo caminho. Chegam onde há água. Eis água, o que impede meu batismo? Param o carro, descem a água. Filipe o batiza, saem da água. O Espírito do Senhor arrebata Filipe. O eunuco não o vê mais. Segue seu caminho jubiloso. Pense nisso. Deus tirou Filipe de um avivamento para alcançar um homem que levaria o evangelho para a África. Filipe aparece em Azoto. Prega em todas as cidades até Cesareia. Mas enquanto Filipe pregava aos confins, o drama mais extraordinário estava prestes a acontecer. Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos, vai ao sumo sacerdote. Pede cartas para as sinagogas de Damasco. Quer prender todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, levar presos a Jerusalém. Está na estrada. Aproximando-se de Damasco, meio-dia. De repente, luz do céu, mais brilhante que o sol, cai por terra. Uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta muda tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagine o choque. Jesus, vivo, falando com ele. Saulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Levanta, entra na cidade, te dirão o que fazer. Os homens com Saulo param. Ouvem a voz. Não veem ninguém. Saulo se levanta, abre os olhos, nada vê. Está cego. Guiam ele pela mão a Damasco. 3 dias, sem ver, sem comer, sem beber. Em Damasco, um discípulo, Ananias, o Senhor lhe fala em visão. Vai à rua direita, casa de Judas. Procura Saulo de Tarso. Ele está orando. Viu em visão você entrando e impondo mãos para recuperar a vista. Ananias responde: Senhor, ouvi de muitos sobre esse homem. Os males que fez aos teus santos em Jerusalém. Tem autorização para prender todos que invocam teu nome. O Senhor insiste: vai. Ele é instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias vai, entra na casa, impõe mãos em Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, como escamas caem dos olhos de Saulo. Recupera a vista, levanta-se, é batizado, come, recupera forças, fica alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começa, pregando nas sinagogas. Jesus é o Filho de Deus. Todos atônitos.
Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? Não veio para levá-los presos? Saulo fortalece-se mais. Confunde os judeus de Damasco, provando que Jesus é o Cristo. Muitos dias depois, os judeus conspiram, querem matá-lo, guardam-as. Saulo descobre. Os discípulos o tomam de noite. Descem pelo muro num cesto. Vai a Jerusalém. Tenta juntar-se aos discípulos. Todos têm medo. Não acreditam que seja discípulo. Barnabé o toma, leva aos apóstolos. Conta tudo. A visão no caminho. Como pregou ousadamente em Damasco. Saulo permanece com eles. Entra e sai em Jerusalém. Prega ousadamente no nome do Senhor. Os helenistas procuram matá-lo. Os irmãos o levam a Cesareia. Enviam a Tarso. A igreja então tem paz por toda Judeia, Galileia e Samaria. Edifica-se. Anda no temor do Senhor. Cresce em número no conforto do Espírito Santo. Você percebe o que acabou de acontecer? O maior perseguidor da igreja transformado completamente. Não por argumentos, não por persuasão, por encontro direto com Cristo ressuscitado. Este homem, que depois seria conhecido como Paulo, escreveria metade do Novo Testamento, plantaria igrejas por todo o Império Romano, viraria o mundo de cabeça para baixo. Como? Poder transformação autêntico. Real, nada fabricado. Agora, aqui está a questão que prometi responder. Por que esses milagres parecem tão raros hoje? A resposta está no propósito. Esses sinais tinham função específica: validar a mensagem dos apóstolos, confirmar que Jesus estava vivo, quebrar barreiras culturais, étnicas e religiosas, estabelecer a igreja. Não eram entretenimento, não eram para construir ministérios pessoais, eram autenticação divina de uma nova era. Observe. Cada milagre abria portas para conversões. Cada sinal apontava para Jesus, não para quem realizava. Pedro deixou claro: porque olham para nós como se por nosso poder fizemos isso, sempre direcionando a Jesus. Aqui está outra coisa. Esses homens não buscavam milagres, buscavam obediência. Simplesmente faziam o que Jesus ordenou: pregar, testemunhar, amar. E Deus confirmava a mensagem com sinais. Você quer ver poder assim hoje? Comece com obediência radical. Não busque sinais, corajoso. Busque Jesus. Amor. Os sinais seguem, não precedem. Esses apóstolos enfrentaram prisão, açoites, ameaças de morte. Não recuaram, não negociaram, não silenciaram. Por quê? Haviam visto Jesus ressuscitado, conheciam-de. E verdade não pode ser silenciada. Hoje, muitos querem o poder sem o preço, a glória sem a cruz, os milagres sem a obediência. Não funciona assim. Você viu nesta jornada um mendigo aleijado andando, prisões abertas por anjos, 3.000 convertidos em dia, um perseguidor transformado, mortos ressuscitando, curas em massa, tudo real, tudo documentado. Por Lucas, um médico que investigava cuidadosamente. Mas a maior transformação não foi física, foi espiritual. Pescadores tornando-se pregadores ousados, covardes tornando-se mártires alegres, perseguidores tornando-se apóstolos. Isso é poder real, não pirotecnia religiosa, não manipulação emocional. Transformação autêntica que vira cidades de cabeça para baixo. Comece a viver obediência. Aqui está meu desafio. Pare de pedir sinais, comece a ser testemunha. Pare de procurar poder para você, comece a apontar outros para Jesus. Quer ver Deus se mover? Faça o que esses homens fizeram, obedeça completamente, testemunhe corajosamente, ame genuinamente, sofra alegremente quando necessário e observe Deus confirmar sua fidelidade. Os apóstolos não tinham redes sociais, não tinham tecnologia, apenas Jesus. Não tinham recursos, foi mais que suficiente para transformar o mundo conhecido em uma geração. A questão não é se Deus ainda faz milagres. Claro que faz. A questão é, estamos dispostos a pagar o preço que esses homens pagaram? Viver como eles viveram? Obedecer como eles obedeceram?
Ou queremos apenas os benefícios sem o compromisso? Atos não terminou no capítulo 28. Ainda está sendo escrito, através de pessoas comuns que encontram o Cristo vivo e nunca mais são as mesmas. Pessoas que escolhem obediência sobre conforto, verdade sobre aceitação, Jesus sobre tudo. Essa é a história de Atos. Não apenas o que Deus fez através dos apóstolos, mas o que Ele quer fazer através de você. Se você deixar, se você obedecer, se você crer que o mesmo Espírito que encheu aqueles 120 em Pentecostes está disponível hoje. Então, o que você vai fazer com isso? Assistir mais um vídeo e esquecer? Ou permitir que essas verdades transformem como você vive? A escolha é sua. Mas eles viraram o mundo de cabeça para baixo e eram apenas pessoas comuns com um Deus extraordinário, o mesmo que está disponível para você agora.